Hoje eu vou mostrar para vocês as ferramentas essenciais para um cientista de dados. Bom, para quem não me conhece, eu sou o André Kuniyoshi, eu sou cientista de dados e nesse meu canal aqui eu falo sobre ciência de dados, transição de carreira e tudo que está relacionado à área, inclusive alguns reacts que eu acho muito legal de se fazer. Bom, e hoje a gente vai fazer um react de um canal aqui que se chama Recall by Dataiko. Não sei como é que se pronuncia, desculpa. Eu não sei se eu já reagi alguma vez a esse canal aqui. Bom, mas já se inscreve lá também. Eu vou me inscrever aqui, já vou deixar o like também no vídeo. E eu gosto muito de fazer react aqui do pessoal de fora do Brasil, né, da gringa, para a gente ter uma noção do que eles falam sobre data science lá, se são as mesmas percepções que a gente tem aqui. E também eu vou dar a minha visão das ferramentas, se tiver que acrescentar alguma eu acrescento e enfim, vou fazer um react aqui desse vídeo, beleza? Agora sim, vamos lá pro react. Recall by Dataiku video. If you just start in data science, there seems to be a lot of tools that you need to master, but not all of them are essential. And what essential skills are could be very different across different job roles. In today's video, I'll talk about the essential tools that I've learned on the job in the past 6 years and used on a day-to-day basis as a data scientist and data science consultant. Então você viu, né? Ela já trabalha aí há 6 anos, é bastante experiência já como cientista de dados. Se eu não me engano, esse vídeo aqui é de 1 ano atrás. Acho que não vai estar defasado nem nada, talvez alguma coisa ou outra sobre inteligência artificial, mas tudo bem, tranquilo também. E ela trabalhou em consultoria também, o que é bastante interessante, né? We'll be going over a few different categories of tools: programming languages and IDEs, BI software, version control software, APIs, and web frameworks. I'll present them roughly in the order of what I think I learned first as a beginner. So without further ado, let's get started. When it comes Você viu que ela vai falar até sobre Power BI aí, alguma coisa que eu já falei aqui em alguns vídeos atrás, falo também lá no Instagram de vez em quando, e me perguntaram se Power BI era bastante importante para o cientista de dados. Eu tinha falado que não, assim, que não era essencial, não era obrigatório, mas ia ser bom se você soubesse também, né? Vamos ver. to programming languages, Python, R, and SQL are the most important programming languages for most data analysts and data scientists. This is based on the job listing of around 2,000 data analysts and 2,000 data scientist job posts that I analyzed last year in 2021. SQL, or Structured Querying Language, is an important data querying tool in most companies across industries. It's used to aggregate, combine data, and engineer data features that can be used for data analysis and modeling. Learning SQL, I think, gives you a very good idea of many basic operations on structured data. Knowing SQL also means that you can pick up SAS very quickly because you can use SQL syntax in SAS as well. Similarly, if you want to learn Spark SQL later, if you want to work with big data. So SQL is what I'd recommend beginners to start with. Next to SQL, Python is the most popular. Primeira dúvida aqui que eu tenho para perguntar para vocês falam SQL ou vocês falam SQL? Eu falo SQL, acho muito mais interessante. Outra questão aqui é que ela falou de SQL ali, eu acho bastante importante, já falei aqui no canal, já fiz alguns vídeos falando sobre isso aqui também, que é muito importante mesmo para um cientista de dados aprender SQL, porque eu não sabia no início, mas eu tive que aprender e aí foi um pouco mais difícil aprender quando eu já estava na área, né? Então, assim, mais difícil não, mas assim, poderia ter aprendido antes e ia facilitar minha vida quando eu já estivesse trabalhando, tá? Uma outra questão aqui, ela tá falando de Python, ela vai falar de Python agora e de R. Vamos ver o que ela vai falar. Eu tenho a minha opinião aqui já, tá? Vamos ver. The programming language used by data scientists and data analysts for data analysis, data visualization, and modeling. It's a very versatile language and relatively easy to pick up. Both Python and R are open source programming languages. In my project, I use Python and R quite interchangeably, as R is also a very good option for data analysis, especially if you do a lot of statistical analysis and modeling. Since so many statisticians use and contribute to R packages, there's a lot of powerful packages for statistical modeling developed in R. There's Isso aí é uma questão também, né? Porque, assim, eu não sei qual que é o background dela aqui, mas o R é muito usado pelos estatísticos. Então, assim, talvez ela seja estatística, por isso que ela gosta muito do R e eles gostam bastante. Inclusive, no R tem umas ferramentas de visualização muito boas, assim, eu acho melhores até do que o do Python. Ela falou que ela usa os dois, né? Tanto um quanto o outro ali, assim, eu uso só o Python, então, assim, porque todas as empresas que eu trabalhei usavam Python.
então eu sempre usei Python. E outra coisa também é porque eu aprendi Python porque ele é muito mais requisitado nas vagas, né? Então, nas descrições das vagas eles pedem Python como requisito, muito mais do que R. Então, por isso que eu fui para Python direto. Mas assim, fiz já uma coisa ou outra no R, não é tão diferente, assim, é um pouco diferente, mas quem sabe um, acho que aprende fácil o outro também, tá? Então, se eu fosse falar para vocês aprenderem um primeiro, eu aprendo Python, que eu acho que é melhor, hoje em dia, né? Often a big debate when it comes to which one to learn first, R or Python. From my experience, I start with R and gradually find myself using Python more often in projects. This is because Python can be used for different purposes such as web app development and automation. It also has a powerful machine learning libraries such as scikit-learn, and it is very easy to use. It's also a bit easier to write object-oriented code in Python, and the syntax is generally easier to read because it uses indentation rather than brackets for defining a code block. That said, I think it's not super important which one you choose to learn first because the coding principles stay the same, so the skill you learn from a programming language can be easily transferred to the other. And both are and É isso aí que eu falei, né? Então, se você aprende um, você pode aprender o outro mais facilmente. Então, se você já sabe um, você automaticamente já vai aprender o outro bem mais fácil, né? Então, tô com ela por enquanto aqui. Python have their own merits and they both can do the same things, just in slightly different ways. The most important libraries I think anyone working with Python should know are NumPy for working with arrays, Pandas for working with data frames and doing data transformation, Matplotlib or Seaborn or Bokeh for data visualization, scikit-learn for machine learning, and requests for using APIs. Scikit-learn is more for general machine learning, but if you work more heavily with image data, then you might also want to use OpenCV, which is a library specializing in performing computer vision tasks. Já fiz um vídeo aqui, acho que eu usei o OpenCV também. Se eu realmente usei o OpenCV, eu vou deixar o card aqui para vocês, mas eu já fiz um projeto usando aqui no canal, fazendo uma leitura de imagem aqui, mas foi um projetinho bem simples para dar um exemplo aqui para vocês. If you work with text data, then NLTK and Spacy are the two popular NLP libraries for starters. For deep learning tasks, then you definitely want to use Keras or TensorFlow. Keras is actually an API built on top of TensorFlow. It abstracts some of the TensorFlow's functionalities for training deep neural networks, so it's generally easier to use and more user-friendly. When coding in R, my most favorite libraries are data.table for data. A parte de ciência de dados mesmo, assim, fora visualizações, do R eu não sei nada, vamos aprender aqui. Wrangling and ggplot2 for data visualization. Data.table is a fantastic library. It provides a great alternative to the base R syntax when it comes to data wrangling, and it's much faster and more readable. And ggplot2 can produce really great visualizations for your exploratory data analysis. Aí as visualizações que eu falei para vocês, eu acho muito da hora. So I'd highly recommend these two libraries. Regarding IDEs or integrated development environments, if you work with R, I think the best choice is still RStudio. It has everything you need for writing code, such as a code editor, a debugger, and tools for creating projects and developing R packages. When I work with Python for data analysis or visualization and machine learning, I think Jupyter Lab is still my favorite choice. You can think of it as a more advanced version of Jupyter Notebook. I like the interactivity and flexibility that it provides, such as the integrated command line options for creating markdown documents, drag and drop to rearrange cells, etc. This is on top of all the other functionalities that Jupyter Notebook offers. For my projects and studies, I usually try to create some really nice readable markdown for people to read and follow. And if I want to Quer dizer que aqui ela já passou para as IDEs, né? Então, assim, ela já está falando aqui das IDEs, que são as ferramentas que a gente usa para realmente onde que você vai fazer os seus códigos ali, né? Qual o software que você está usando ali por trás, né? Tá falando do Jupyter Notebook aqui, tem o Visual Studio, né? Então, enfim, tem um monte aí hoje em dia para vocês usarem. Onde eu trabalho, eu uso tanto o Visual Studio Code quanto no SageMaker também, né? Então a gente usa a plataforma lá da AWS, enfim. A gente sempre usa os notebooks, né? Um formato de notebook ali para a gente fazer as análises prévias para treinar algum modelo, enfim. Então, só resumindo até então, ela falou de linguagem de programação e agora está falando de IDEs e de linguagem de programação SQL, R e Python. Eu acho o Python mais importante aqui deles para um cientista de dados, né? E aqui ela está falando das IDEs. Vamos shared with non-technical colleagues, I would export the notebook as PDF and send it around. This is similar to creating our Markdown document in RStudio, only a little bit more convenient. Visual Studio Code is also a very good option for writing
writing code in Python, and you can also use Jupyter Notebook there. I find Visual Studio Code more convenient for web development projects because of the live server tool and a lot of other extensions available to make your life easier as a developer. In a larger or more data mature team or organization, you might not need to use your local development environment at all, but your company might use an enterprise solution platform. Examples of those platforms include Dataiku, which is an end-to-end data science solution that integrates different tools Ah, Dataiku, é isso. Oxe. and helps automate the data science pipeline, including data collection, model development, model deployment, and monitoring. Some companies that I used to work with also use similar platforms such as Azure Databricks. These platforms aim to create a unified place for data scientists, data engineers, and data analysts to work together. If you already know the basic tools, then these platforms should be quite easy to learn to use. And I think companies often offer training. É bem isso mesmo, né? Então, se você já sabe, assim, uma linguagem de programação, já trabalhou com, sei lá, com a AWS, eu acho que não vai ser tão difícil você entrar numa outra empresa e trabalhar com a Azure, por exemplo, né? Porque, assim, a essência é a mesma, vai mudar ali alguma linguagem ou outra, algumas ferramentas que pode ter uma ou funcionar diferentemente em uma do que na outra, mas enfim, a essência ali vai ser a mesma, né? Então, é mais fácil você, quando você migra de um para outro, assim, se você já sabe uma antes, você aprender a outra, do que se você não trabalhou com nenhuma, né? For employees on this as well. As for BI software, I believe that excelling Excel, a bit weird to say, would pay a huge dividend in long term. It's like a universal tool that the majority of companies and organizations, however big or small, still use. For my work, I also use Excel. Eu achava que não, eu achava que não usavam mais, mas usa muito mesmo, tá? Então, todas as empresas que eu já passei aqui, como um cientista de dados, eu continuo usando bastante porque quebra bastante galho, assim, para uma análise mais rápida mesmo, para uma visualização ali em formato de tabela, é muito fácil de fazer no Excel e até mesmo fazer algumas tabelas dinâmicas para fazer algumas comparações, né? Fazer o cubo lá e fazer algumas comparações entre algumas variáveis, enfim, quebra muito galho e é muito bom mesmo, tá? Excel sometimes for some Continue quick and usando dirty aí o data Excel. tasks, such as making a small data report or some quick analysis. However, it's not an efficient tool. If you need to perform the same task again and again, that makes you more prone to making mistakes, but there's a solution for that. As a data scientist or data analyst, you have the coding skill advantage to utilize more advanced functionalities, such as using macros in VBA to automate Excel tasks. Additionally, Power Pivot and Power Query are also nice additions to your Excel toolbox, especially when you are managing and analyzing large datasets. You can create a whole data model that allows datasets to connect. Essa parte aqui eu já não sei o que ela tá fazendo aqui. Mas, tá trabalhando com banco de dados dentro do Excel, é isso? And communicate with each other. And the pivot table functionalities also allow you to make dice and slice operations on the data, doing aggregation and creating interactive reports and visualizations. However, Pivot tables aqui, né? Eu não sei como é que traduziu aqui embaixo, mas são as tabelas dinâmicas, né? E é muito bom mesmo, tá? Então, se você souber aí, já é um grande passo, né? Pelo menos para análise de dados é um bom passo mesmo. when it comes to specialized software for data visualization, Apesar de que nas descrições das vagas não se pede muito, né? Então, assim, mesmo para analista de dados, eu não vejo pedindo muito Excel, assim. Então, apesar de se usar muito, o que é meio contra-intuitivo, né? Mas, se você souber, é melhor, tá? Então, pedem muito SQL, às vezes pedem até Python mesmo para analista de dados, mas Excel é sempre bom saber. Mas assim também, acho que você consegue aprender muito mais facilmente do que as outras ferramentas de programação, né? and dashboarding, Tableau and Power BI are Aqui ela está começando a falar de outras ferramentas que ela acha importante. Isso me lembrou de uma questão aqui que eu tenho para trazer para vocês, que é da Bitrix24, que está colaborando com esse vídeo aqui e ajudando o canal a se manter e a gente continuar produzindo vídeos aí para vocês. E hoje eu tenho umas ferramentas bem legais aqui para mostrar para vocês da Bitrix24. Deixa eu entrar aqui. Assim como ela está mostrando que muitas ferramentas são importantes ali para a vida de um cientista de dados, muitas ferramentas também são essenciais para a saúde aí da sua empresa, se você estiver trabalhando numa empresa, ou mesmo se você trabalha sozinho e precisa se organizar melhor, numa forma mais estruturada e com mais fluidez. Então, uma das ferramentas principais aqui da Bitrix24 é o Copilot no bate-papo. Eu já mostrei aqui para vocês, mas eu acho isso aqui sensacional. Por quê? Porque você pode ter uma ajuda aí de uma IA
generativa, como se fosse um chat GPT direto aqui no bate-papo, e o que é muito fácil e simplifica muito a nossa vida, né? Vou mostrar aqui para vocês como é que a gente faz isso, é muito fácil, é só entrar em colaboração, entrar em Messenger, o Copilot aqui na esquerda, é só você clicar aqui e fazer uma pergunta para ele, né? Então, função geral aqui do Copilot, e aqui a gente escreve qualquer requisição aqui, e a generativa aqui do Copilot já vai responder para a gente, tá? Então, é muito simples, muito fácil de usar e facilita muito a nossa vida, principalmente quando a gente precisa de mais ideias ou de criação de hipóteses e tudo mais. E dentro de colaboração, a gente também tem outras questões legais aqui do Bitrix 24, que é o seguinte: você pode integrar todo o seu time dentro da ferramenta, fazer bate-papos e também fazer reuniões aqui do seu time, ou quando você precisa ligar para alguém ali do seu time, você pode fazer isso facilmente dentro da ferramenta aqui de colaboração também, tá? Então é só entrar em colaboração, entrar em Messenger. Aqui, se você tiver alguém que é do seu time, você pode já fazer uma ligação para ele aqui diretamente, fazer alguma reunião, muito legal também. Tem outras questões muito legais aqui da Bitrix 24, uma delas é a gestão de tarefas e projetos aqui que você pode fazer também, o que é muito interessante também para a gente manter uma organização do time. Então a gente pode ver se já tem alguma tarefa vencida, ou para vencer, a gente já pode criar um fluxo aqui para a gente verificar se alguma tarefa for vencida, ela já mandar uma mensagem aqui para o dono da tarefa. Então, dessa forma, as questões fluem mais facilmente, a gente tem uma organização muito melhor. Bom, tem outras questões muito legais aqui de CRM também, e uma delas que eu acho muito interessante, além da de CRM, que é para aumentar as nossas vendas, as nossas conversões, é a questão da criação de sites. Então imagina que você trabalha numa empresa que não tem o site e você não sabe nada de programação, você não sabe as ferramentas ali essenciais para criar um site, você não sabe programar em CSS e HTML, por exemplo. Você pode vir aqui na Bitrix, na ferramenta da Bitrix, e criar um site com uma inteligência artificial sem precisar programar nada. Para isso, você só precisa de um prompt, e é muito fácil. É só você entrar aqui em sites e lojas, e dentro de sites e lojas ele já dá todas as instruções aqui de como criar um site, e é só você apertar aqui e já dá as instruções para a IA, para ela criar o site para você. Bom, lembrando que a Bitrix 24 ela tem um plano gratuito, é um gratuito para sempre, e vocês podem colocar quantas pessoas vocês quiserem nesse plano gratuito. E além disso, tem 15 dias de teste grátis para quem quiser fazer o teste do plano profissional sem precisar acrescentar seu cartão de crédito lá. Então, se vocês se interessaram nas ferramentas aqui, eu vou deixar o link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. E agora sim, vamos voltar lá para o vídeo. Bom, agora ela vai falar aqui de Power BI e Tableau. Vamos ver o que ela tem para falar. Still the most powerful options that most companies use across industries. I've worked with both, and I think Tableau has more extensive capabilities and also better performance. Tableau is also a bit more popular and older in the market than Power BI, but of course you depends on the company that you work for, which software you will use. When collaborating with other people in a data science Os dois aqui para mim eu não sei quase nada de um e de outro. Eu já fiz algum curso ali de Power BI, mas nunca usei assim, então não sei como mexe. Ela falou que o Power BI aqui tem mais ferramentas do que o project Tableau, that involves a large code base, it's inevitable that you não sei. need to use some sort of version control for your work. The most popular tool is Git, which is free and open source software for distributed version control, that is tracking the changes in any set of files. Git is different from GitHub in the sense that Git is a software and GitHub is more of a hosting platform, and it's just one of the popular hosting platforms among many others. Vocês viram aqui que ela já entrou no controle de versionamento, né? Então, saber Git, o GitHub aqui é bastante importante também, mas eu não acho que isso aí seja importante antes de você entrar para uma área. Assim, não tá na lista de prioridades ali. Se você souber, lógico que é melhor, mas eu aprendi depois que eu já estava trabalhando, tá? Honestly, I didn't know Git before I started working in my current job, because I always worked by myself as a student or even as a data analyst for a small startup earlier. But now thinking back, I realized that it's actually useful to use Git even when you're working alone, because you can keep track of all your changes and go back to any earlier version of your code very easily. It also prevents you from making dozen versions of your project and ending up losing track of what's going on. If you're using Versão 1, versão 2, versão final 1, versão final 2, né? Git, it's also impossible to lose any valuable code or delete any files by mistake.
Alright, that's a lot of tools to master, but remember you don't need to learn everything at once. You may not even need to use some of them in your project, and for some other projects, you might need to use a completely different set of tools. As a data science consultant, my projects are quite varied, and sometimes I get to do some quite interesting web development projects, such as building a web-based data visualization tool or developing a data science prototype. For web frameworks in Python, I like using Streamlit, which allows you Oh, o Streamlit aqui, eu já trouxe aqui algumas vezes, né? Já fiz até um projetinho aqui, mostrei para vocês como subir lá no Streamlit, o que é muito legal. Eu vou já dar um spoiler aqui, mas é uma plataforma, uma ferramenta que você pode subir uma versão ali de um site ou de um aplicativo, sem precisar exatamente programar em HTML, CSS, né? Você faz em Python mesmo. to easily turn data scripts into a shareable web app. It can take only a few Achei minutes. muito bom, And muito legal. recently, I discovered Dano, which is also a very Esse eu não nice conheço. and easy tool to build data dashboard in Python. It's definitely a newer library than Streamlit, and it's not as mature when it comes to different kinds of widgets that you can use, but it's also quite fun to use. I also made a couple of videos on my channel about it, so feel free to check them out on my channel. These Python libraries provide a simple framework for web development, and so you don't need to worry about the front end of your app. The standard widgets that those libraries provide already look quite decent, but the possibilities for customizing those front-end elements are quite limited. If you come from the web development world or have some experience with HTML, CSS, and JavaScript, you can explore some JavaScript visualization libraries such as d3.js to create highly customized web-based Esse aqui eu nunca vi. data visualization. And if you want to develop a full dynamic web app, a powerful route that you might want to go down is to use a professional web framework such as Vue.js or React.js, which are both open source JavaScript libraries that are used to build user interfaces. They're usually more complex and involve some learning curve, but the possibilities are endless. Also, if you want to have some computational underneath your app or use some machine learning models, you can use available Python APIs for your model or create the APIs yourself with Fast API. Generally, I would recommend learning these tools only later in your data science career after you've mastered all the basic tools. For all these tools, I often learn them on a need-based basis. If a project requires a certain skill, I try to learn them really fast using all the free online resources and books I could find. For me, it's probably the most efficient way to learn these skills while having fun at the same time. I hope this video gives you a clear Muito bom aqui, gostei desse vídeo dela aqui. Ela falou de forma geral aqui de várias ferramentas que são importantes e são mesmo todas essas ferramentas aqui que ela falou importantes para um cientista de dados. Acrescentaria aqui algumas outras coisas, poucas também, que então inteligência artificial, por exemplo, um ChatGPT aí te ajuda muito hoje em dia. Não sei se na época que ela gravou esse vídeo já ajudava, mas hoje em dia é uma ferramenta bastante essencial, tanto para ele te auxiliar no seu dia a dia, mas como também para você aprender coisas novas. E outras ferramentas legais de aprendizado também eu acrescentaria. Tem algumas plataformas na internet como o LeetCode, o HackerRank, o DataLemur, para você aprender ou para você treinar mesmo as suas habilidades em alguma linguagem de programação como Python e SQL. Eu acho muito bom também. Bom, mas achei o vídeo dela muito bom aqui, tinha poucas coisas a acrescentar a mais, mas espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido. Fala aí nos comentários se você acha que tem alguma outra ferramenta essencial que a gente não falou, que eu não falei aqui e que também ela não trouxe aqui pra gente, para um cientista de dados. Beleza? Até a próxima e tchau!